Na nossa aula de hoje de análise de investimentos, vamos dar continuidade com a teoria do portfólio. Bom, a teoria do portfólio é o seguinte: existem algumas fases de estudos de avaliação de carteiras. Um portfólio ele é composto por uma carteira na qual existe vários títulos nos quais o investidor vai realizar investimento, de maneira que esses vários títulos vão tornar a carteira ou o portfólio do investidor diversificados. Qual é o objetivo disso? O objetivo é conseguir reduzir o risco dos investimentos, porque a partir do momento que você realiza um investimento, você está correndo um risco. O risco ele pode ser um risco sistemático ou um risco não sistemático. O risco sistemático a gente não pode eliminar, porque é aquele que é inerente a qualquer mercado, a qualquer economia. Agora, o risco não sistemático, ele pode ser, sim, minimizado e, de certa forma, talvez até eliminado via a formulação de carteiras com diversos tipos de ativos. Ou seja, a diversificação da carteira, ela traz a possibilidade de haver uma redução do risco não sistemático dos investimentos. Então, o que a gente tem aqui? Análise de títulos. O que é análise de títulos? Trata dos fundamentos de avaliação aplicados ao desempenho esperado dos títulos, ou seja, qual é o retorno esperado de cada título que compõe a carteira. Essa é a forma de fazer a análise dos títulos, identificar qual é o percentual possível de retorno de cada título que compõe a carteira. A análise da carteira envolve as projeções de retornos esperados e risco conjunto de ativos que estão incluídos nessa carteira. Ou seja, no conjunto dos riscos, qual é a análise, qual é o risco da aliás, no conjunto de títulos, qual é o risco da carteira como um todo. E aí a seleção das carteiras, ela procura identificar qual é a melhor combinação possível de ativos, obedecendo às preferências do investidor. O risco de uma carteira. O risco de um ativo, mantido fora de uma carteira é diferente do seu risco quando ele está incluído na carteira. Por quê? Porque ele sozinho, ele tem um risco só dele. Quando a gente inclui ele numa carteira, ele já vai dividir o seu risco com os demais títulos que estão contidos ali naquela carteira ou naquela combinação de ativos. O risco de uma carteira depende da forma como os seus elementos se relacionam. A redução do risco de uma carteira pode ser promovida pela seleção de ativos que mantenham relação inversa entre si. Se uma carteira tem títulos que têm uma relação direta, ou seja, se um valoriza, o outro também valoriza, se um desvaloriza, o outro também desvaloriza, o risco dessa carteira tende a ser elevado, porque o ideal é que dentro dessa carteira ou dentro desse portfólio tenham ativos com uma relação inversa, em que se um valoriza, o outro provavelmente tende a se desvalorizar. Por quê? Se um desvalorizar, mas o outro se valorizar, então eu perco em um, mas eu ganho em outro, e não é. Então, é uma relação que, de certa forma, anula ou reduz o risco. Então, essa diversificação de preferência pela seleção de ativos que tenham relação inversa entre si é uma forma de reduzir o risco do investimento. Então, o risco de uma carteira, por exemplo, composta de dois ativos, e a gente chama aqui os ativos X e Y, é a seguinte maneira. Aqui, esse sigma P aqui é o risco ou desvio padrão da carteira. Qual é o risco da carteira? Ele vai ser calculado da seguinte forma. A gente vai calcular considerando a participação do ativo X no portfólio elevado ao quadrado, que multiplica o desvio padrão do ativo X, também elevado ao quadrado, somados a participação do ativo Y elevado ao quadrado, que multiplica o desvio padrão do ativo Y também elevado ao quadrado.
Isso aqui vai estar considerando ainda, vai somar isso aqui mais 2 vezes o ativo, a participação do ativo X, vezes a participação do ativo Y, que multiplica a covariância entre X e Y, isso tudo elevado a meio. Então, olha só, essa é a fórmula que vai nos dar o cálculo do risco de uma carteira composta de 2 ativos. Aqui a gente tem a correlação dos ativos X e Y. Então, quando eu pego o cálculo da correlação dos ativos X e Y, eu simplesmente vou pegar a covariância de X e Y e vou dividir pelo desvio padrão de X multiplicado pelo desvio padrão de Y. Com base nessa expressão, a gente tem que a covariância, né, é igual a correlação entre X e Y, que multiplica o desvio padrão de X vezes o desvio padrão de Y. Então, o que a gente tem aqui, ó? Substituindo a fórmula de covariância na identidade de cálculo do risco do portfólio, que é aquela primeira equação que a gente mostrou para vocês, para 2 ativos, pode-se desenvolver a seguinte expressão bastante adotada. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, a participação do x multiplicado pelo desvio padrão do x também elevado ao quadrado, aquela fórmula lá. E aí, no finalzinho dela, que a gente muda, ó, na primeira equação aqui, a gente tinha que isso tudo era multiplicado pela covariância de x e y, isso tudo aqui elevado a meio. Aqui, nessa fórmula, já se modifica a fórmula, considerando essa última fórmula que a gente utilizou aqui, que é a fórmula da covariância. Correlação de x e y, que multiplica o desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Então, olha só, o desvio padrão de uma carteira de 2 ativos, ativos x e y, é em função de quê? Do desvio padrão de cada ativo. Aqui, ó, desvio padrão de cada um, desvio padrão de X, desvio padrão de Y. Aqui também, desvio padrão de X, desvio padrão de Y. Ou seja, vai depender, o desvio padrão da carteira depende do desvio padrão de cada um, ou seja, do risco de cada ativo. Também depende do percentual da carteira aplicado ao ativo X e também do percentual da carteira aplicado ao ativo Y. O coeficiente de correlação dos 2 ativos, X e Y, que é o coeficiente P, né, que é o coeficiente X e Y, correlação de X e Y, vai nos dizer também qual é o caminho, né, do risco dessa carteira ou o desvio padrão dessa carteira contendo, então, esses 2 ativos, o ativo X e o ativo Y. Então, na expressão de cálculo, chamada expressão de cálculo de Markowitz, o desvio padrão de uma carteira de N ativos é calculado dessa forma aqui, ó. O desvio padrão de uma carteira de N ativos, né, vai ser a quantidade aqui, somatório do percentual de participação do ativo X multiplicado pelo desvio padrão desse ativo, mais o somatório do desvio padrão do outro ativo multiplicado pelo desvio padrão do outro ativo. E é toda aquela fórmula lá, considerando cada ativo participante aqui dessa carteira de investimentos. Um exemplo ilustrativo. Vamos considerar aqui, ó, consideramos 2 ações, a ação A e a ação B, que compõem essa carteira. A ação A tem uma possibilidade de retorno de 12%, contudo tem um risco de 18%. A ação B tem uma possibilidade de retorno de 24%, porém contém um risco de 27%. Nota-se que a ação A tem um risco, tem um retorno menor e um risco menor, enquanto que a ação B tem um retorno maior, porém também tem um risco maior. Então, olha só, nós temos aqui essa carteira. Numa carteira de ativos, a gente tem a possibilidade de fazer combinação, infinitos tipos de combinação desses 2 ativos. Eu posso escolher um investimento onde eu vou investir apenas no ativo X ou outro investimento que eu vou, nesse caso A, né, na ação A, ou vou investir todo o dinheiro na ação B. Ou então eu vou poder dividir esse dinheiro percentualmente entre as 2 ações. Então, olha só, aqui nas carteiras possíveis. Então, cada uma aqui
cada linha corresponde a uma possível combinação desses dois ativos dentro da carteira. Nessa primeira carteira aqui, nós temos todo o dinheiro aplicado na ação A. Então, a ação A tem investimento, participação de 100%. A ação B não tem participação nenhuma, 0%. Na ação A, nessa segunda carteira, tem uma participação de 80%. Ou seja, se ele tivesse R$100, R$80 ele investiu na ação A e R$20 foram investidos na ação B. Na outra combinação, seria possível então fazer uma combinação na carteira com 60% do total de investimentos sendo realizados na ação A e os outros 40% na ação B. Ou então 40% na ação A e 60% na ação B, ou 20% na ação A, 80% na ação B, ou simplesmente investido tudo na ação B. São infinitas aqui dentro as possibilidades de combinação. Então, ele faz aqui um levantamento das possíveis combinações desses dois ativos, sendo então a representação de cada carteira aqui, no caso, que poderia ser escolhida caso o investidor optasse por investir nas ações A e B. Então, olha só, nesse primeiro momento, quando ele investe tudo na ação A, ele tem um retorno de 12%, o retorno esperado aqui é 12%. E aqui ele tem um risco, uma correlação perfeitamente positiva de 18%. E também uma correlação perfeitamente negativa de 18%. No segundo momento, a gente tem uma ação A, 80% de participação, a ação B 20% de participação. O retorno dessa carteira seria de 14,4%, a correlação perfeitamente positiva de 19,8%. E a correlação perfeita negativa de 13,5%. Aqui, 40% na ação A, 60% na ação B, daria um retorno maior, um retorno de 19,2%, contudo 23,4% de risco possível, certo? E aqui, ou então 9,9%, aliás, de um risco de uma correlação negativa entre os dois. Aqui a gente teria 20% na ação A e 80% na ação B, com um retorno de 21,6%, uma correlação positiva ou um risco dessa carteira de 25,2%, né? E uma correlação perfeitamente negativa de 18%. Ou então, quando ele resolveu investir tudo na ação B, ele teria um retorno possível de 24%, né, que estava dizendo ali em cima já, e uma correlação perfeitamente positiva, um risco de 27%, tanto para mais quanto para menos, vamos dizer assim, tanto para valorização quanto para desvalorização. Então, o que está dizendo aqui? O retorno esperado da carteira, formada com diferentes participações da ação A e B e as correlações extremas. Aqui, quando ele fala que a correlação perfeita positiva é de 18%, tanto a positiva quanto a negativa tem o mesmo valor, por quê? Porque ele está investindo tudo na ação A. E a ação A tem um risco de 18%. Significa que se essa ação ela pode variar, ela pode ter um risco de ter uma valorização de 18% positivamente ou uma desvalorização de 18%. Certo? Então, o risco tanto dela valorizar quanto dela desvalorizar é na mesma proporção. A partir do momento que ele começa a mesclar as duas ações, ele vai reduzindo o risco de perda dele. Ó. Olha, enquanto valoriza uma, a outra desvaloriza, certo? Então, ele tem uma relação positiva, que a possibilidade de crescimento é possível, enquanto uma valoriza em 19%, a outra desvaloriza em 3,5%. E assim ele vai fazendo as relações de forma que ele consegue identificar que quando uma valoriza, a outra pode valorizar ou valorizar um pouco menos. Calculando o risco da carteira de acordo com o modelo de Markowitz, que leva em consideração o risco de cada ativo, sua participação na carteira e a correlação, temos para a participação de A 80%, a participação do ativo B de 20%, é a correlação perfeitamente positiva. Então, ele faz aqui, ele joga naquela fórmula, chega num resultado em que o risco dessa carteira é de 19,8% quando
ele tem um investimento de 80% na ação A e 20% na ação B. Então, ele faz o cálculo e chega nesse resultado aqui, ó, 19,8% para o investimento com combinação de 80% da ação A e 20% da ação B, tendo um retorno esperado de 14,4%. A diversificação de Markowitz permite a redução ou até a eliminação total do risco não sistemático. A diversificação deve observar as correlações dos retornos dos ativos, estabelecendo-se a melhor composição possível de uma carteira. Estudos mostram que a diversificação é capaz de reduzir pela metade o risco da carteira. Então, a possibilidade de redução de risco por meio da diversificação é muito interessante, né? Você consegue reduzir aí até, de acordo com esses estudos, 50% do total do risco da carteira através da diversificação. Então, aqui ele apresenta aqui esse exemplo, que seria, vamos supor, uma economia que pode estar em recessão, pode estar em desenvolvimento médio, bom ou excelente. Olha só, uma carteira nessas condições teria a seguinte situação. Seriam dois ativos, o ativo A e o ativo Y, aliás, o ativo X e o ativo Y, e no momento de recessão, a probabilidade de ocorrer uma recessão seria de 10%. Nesse cenário, o ativo X daria um retorno negativo de menos 5%, ou seja, ele se desvalorizaria em 5%, enquanto o ativo Y traria um retorno positivo de 2%. Numa situação em que o país esteve no desenvolvimento médio, a probabilidade, ou o mercado esteja no desenvolvimento médio, a probabilidade disso acontecer é de 35%. Nesse cenário, o ativo X teria um retorno esperado de 10% e o ativo Y também de 10%. Num cenário bom, a probabilidade que esse cenário aconteça seja de 45%. Nessas condições, o ativo X daria um retorno de 25%, enquanto o ativo Y um retorno de 15%. E se num cenário excelente, com 10% de chance de ocorrer, o retorno do ativo X seria de 50% e o retorno do ativo Y seria de 20%. Na média, o retorno do ativo X, considerando a possibilidade desses 4 cenários acontecerem, seria de 19,25%, enquanto que o retorno médio do ativo Y seria de 12,45%. Então, olha só, a proporção do ativo X no portfólio e a proporção do ativo Y no portfólio. Se ele investisse todo o dinheiro no ativo Y, ele teria um retorno esperado de 12,45% e um risco de 13,40%. Se ele fizesse uma combinação dos ativos X e Y numa proporção de 25% de X e 75% de Y, o retorno esperado desse portfólio seria de 14,15%, que daria o risco, então, para ele de 15,08%. A combinação desses ativos fosse, no caso, de 50% a 50%, então ele teria um retorno esperado do portfólio de 15,85% e um risco de 22,12%. Se a combinação fosse de 75% e 75% da ação X e 25% da ação Y, o retorno esperado desse portfólio seria de 17,55%, enquanto o risco seria de 31,05%. Para um investimento de 100% no ativo X e não investir nada no ativo Y, ele teria um retorno esperado de 19,25% e um risco desse portfólio de 40,65%. O que a gente percebe? Que à medida que o retorno esperado vai aumentando, que sai de 12,45% para 19,25%, existe também uma elevação do risco, que sai de 13,40% para 40,65%. Se os retornos esperados de dois aí nessas condições era só para a gente identificar isso, né? Como é que o retorno aqui, a combinação dos ativos, de certa maneira, foi trazendo um aumento do risco aqui do portfólio. Então, olha só,
A gente precisa entender, então, como é que funciona a correlação entre os ativos e quando é que a correlação é nula. Se os retornos esperados de dois ativos forem independentes, ou seja, um ativo não influenciar no outro, ou não acontecer nada nesse mercado relacionado com o mercado do outro ativo, apresentam então correlação nula. O percentual de cada ativo a ser aplicado na carteira, considerado de mais baixo risco, deve obedecer à seguinte expressão de cálculo. Para a gente poder identificar qual é o percentual de cada ativo seria ideal para ser investido, de maneira que aquela carteira apresentasse um retorno com o menor risco possível, ou para um determinado risco, o maior retorno possível. Então, a gente calcularia da seguinte maneira: considerando uma correlação nula, a gente teria que o percentual investido em A seria exatamente relacionado a essa conta, que é o desvio padrão do ativo B elevado ao quadrado, dividido pelo desvio padrão do ativo A elevado ao quadrado, mais o desvio padrão do ativo B elevado ao quadrado. Ou seja, seria o risco do ativo B dividido pelo risco do ativo A mais o risco do ativo B. Ou também seria que a proporção investida no ativo B seria o desvio padrão do ativo A elevado ao quadrado, dividido pelo desvio padrão do ativo A elevado ao quadrado, mais o desvio padrão do ativo B elevado ao quadrado. Ou o risco do ativo A dividido pelo risco do ativo A mais o risco do ativo B. Seria o percentual que deveria ser investido em B. Ou, se eu consigo encontrar o resultado aqui do percentual de ser investido em A, simplesmente a proporção do ativo B vai ser 1 menos o percentual investido em A. Por exemplo, se o percentual investido em A for de 20%, que deve ser investido A for de 20%, o percentual que deve ser investido em B, no caso, seria de 80%. Ilustrativamente, vamos imaginar, vamos admitir dois ativos, o ativo A e o ativo B, com correlação nula entre os seus retornos esperados, ou seja, a correlação entre A e B é igual a zero. O desvio padrão do ativo A é de 15% e o desvio padrão do ativo B é de 12%. O que está dizendo aqui? Que nós temos dois ativos, que não existe correlação entre eles, que o risco do ativo A é de 15% e o risco do ativo B é de 12%. Fazendo aqui a conta, 0,12 elevado ao quadrado dividido por 0,15 elevado ao quadrado mais 0,12 elevado ao quadrado dá 39%. O que quer dizer? Que o risco da carteira atinge o seu nível mínimo, é o menor risco possível, quando a participação do ativo A for de 39% e, consequentemente, que a participação do ativo B seja de 61%. Ou seja, se esse investidor, considerando que o ativo A tem um risco de 15%, o ativo B tem um risco de 12% e a correlação entre os dois é nula, ele deve investir 39% do seu valor a ser investido no ativo A e o restante, os 61%, deve ser investido em B, porque esse é o ponto, é a carteira, né? A combinação dos dois ativos que vai gerar para ele o menor risco para o seu investimento. Seria as proporções ideais de investimento, 39% em A e 61% em B. Se esse investidor fosse investir, por exemplo, R$1.000, ele estaria investindo então R$390 na ação A e R$610 na ação B. Esse seria a carteira, a combinação da carteira, que daria para ele o menor risco possível. O que a gente tem aqui, ó? Conjunto de combinações de carteiras. Combinações das participações dos ativos X e Y em carteiras ilustrativas. Então, nós temos aqui da carteira 1 até a carteira 9. Note que nós temos os ativos X e Y e as suas respectivas participações em cada uma das carteiras. Se a gente pegar a primeira carteira, nós temos que não foi investido nada em X,
contudo, foi investido 100% do valor em Y. Nesse caso, esse investidor espera um retorno de 12,45% e está automaticamente correndo um risco aqui de 13,40%. Se a gente for aqui para essa carteira de número 4, esse investidor estaria investindo 25% no ativo X, 75% no ativo Y, esperando um retorno de 14,5% e correndo um risco de 15,08%. Se a gente for para essa carteira, que é a carteira 8, 90% do seu investimento sendo realizado no ativo X, enquanto que 10% restante seria investido no ativo Y. Essa carteira geraria para ele um retorno de 18,57%, com um risco de 36,70%. E a última carteira, onde ele investiria 100% do seu dinheiro no ativo X, 0% em Y, com um retorno esperado de 19,25% e um risco aqui de 40,65%. Considerando essas carteiras como as possíveis carteiras a serem investidas, né, a combinação dos dois títulos aí a serem adquiridos pelo investidor, a gente teria então a possibilidade aqui de apresentar esse gráfico aqui relacionando o retorno esperado e o desvio padrão, ou seja, o retorno e o risco de cada carteira. Nessas combinações, o que acontece? Para uma correlação negativa, onde enquanto um ativo se valoriza e o outro ativo se desvaloriza, a gente teria aqui essa reta aqui. No outro momento, onde a correlação entre os ativos é totalmente positiva, a gente teria essa reta aqui, ó, Z, K e X. Nessa reta aqui, ela é pouco observada na realidade, né? Muito difícil ser observada na prática, mas é só para levantar a possibilidade de como seria uma correlação positiva entre os ativos. E aqui, esse ponto aqui que dá essa curva aqui dentro, seria onde a correlação da carteira estaria entre -1 e 1, ou seja, essa carteira aqui seria a correlação dela maior que -1 e menor que 1. O que isso aí quer dizer? Ó, a reta KWZ indica uma correlação perfeitamente negativa entre os ativos. E isso é muito difícil de se verificar na prática, porque seria assim, na mesma carteira, se um ativo se valoriza 10%, o outro tende a se desvalorizar 10%. Se um ativo se valoriza 20%, o outro tende a se desvalorizar também 20%. O que daria, então, essa relação aí completamente negativa. E não se observa isso na prática. O ponto M, nesse caso aqui, que é esse ponto M aqui, ó, que está aqui dentro, ele vai indicar uma carteira de ativos que apresenta o menor risco possível. Seria a carteira de variância mínima, aquela carteira que vai apresentar o menor valor da variância, né? E que vai dizer assim, ó, essa é a melhor carteira a ser adquirida. Essa combinação aqui, percentual de X e de Y, vai ser a melhor carteira, porque vai gerar o menor risco, a menor variância para esse investidor. Bom, para os dois ativos, A e B, a carteira de variância mínima pode ser determinada a partir da seguinte expressão. Então, a gente já tem essa fórmula, ela já é antiga conhecida, né? Onde a participação do ativo A vai ser igual ao desvio padrão do ativo B menos a correlação entre A e B multiplicada pelo desvio padrão de A vezes o desvio padrão de B, isso tudo dividido pelo desvio padrão de A ao quadrado mais desvio padrão de B ao quadrado menos 2 vezes a correlação de A e B multiplicada pelo desvio padrão de A, que multiplica também o desvio padrão de B. E aí, para a gente exemplificar isso aqui, ele apresenta a seguinte possibilidades de carteiras, né? Carteiras que podem ser a carteira A, B, a C, D, a E e a F, com as respectivas participações dos ativos ou das ações A e da ação B.
Aqui na primeira ele investe tudo em B, tem um retorno esperado de 12%, um desvio padrão ou um risco de 22%. Na B, ele executa uma ação, 20% da ação A, ele adquire, o restante, os 80% do investimento é feito na ação B, um retorno esperado de 3,6%, um desvio padrão de 20,3%. Na participação da ação A, 40%, da ação B, 60%, retorno esperado 15,2%, desvio padrão 21,4%. Nessa carteira D, 60% em A, 40% em B, retorno esperado de 16,8%, com um risco de 24,9%. Na carteira E, 80% do valor é investido na ação A, 20% do valor na ação B, com um retorno esperado de 18,4% e um desvio padrão de 29,9%. Na última carteira considerada, ele investe tudo em A, nada em B, tem um retorno esperado de 20% e um risco aqui de 36%. É dado aqui que o coeficiente de correlação dos dois ativos é de 0,2. Então, a carteira de variância mínima, considerando aí a correlação, né, conjunto de combinação de carteiras, ele pega aqui, ó, qual é a participação do ativo A que vai gerar o menor risco para ele. O que ele vai fazer? Ele vai calcular o desvio padrão de B, vai calcular a correlação entre A e B, vai pegar o desvio padrão de A e também o desvio padrão de B e vai jogar na fórmula. Depois que ele calcular a covariância entre A e B, calcular o desvio padrão de B e o desvio padrão de A, ele pega tudo isso e joga aqui na fórmula. Quando ele jogar nessa fórmula e resolver aqui, o que ele vai ter? Um resultado que diz que o valor percentual a ser investido em A ou na ação A é de 22,25% e o restante, que é 77,75%, devem ser investidos no ativo B ou na ação B. Olha só, o que está dizendo? Que a carteira M, que é a carteira de variação mínima, é composta de 22,25% do ativo A mais 77,75% referente ao ativo B. O retorno esperado e o risco dessa carteira atinge os seguintes valores. Para calcular o retorno esperado, ele tem então que 20%, ó, se a gente voltar aqui nos dados da tabela, ó, 20% da ação, cadê? Aqui, ó, 20% aqui é do retorno esperado, que multiplica os 22,25%, mais os 12% do retorno esperado, que está aqui em cima, ó, quando é tudo investido em B. Os 12% que multiplica os 77,75% aqui, vai dar 13,78%. Significa que o retorno esperado dessa carteira, composta pelo ativo A, na proporção de 22,25% do total do investimento, mais 77,75% do total do investimento sendo investido em X, né? Os outros 22 em A, quer dizer, os 77,75% investido em B, sendo que os seus respectivos possíveis retornos aqui é de 20% e 12%, vai dar um resultado que o valor esperado ou o retorno esperado dessa carteira como um todo é de 13,78%. E aí, tendo esses dados todos, a gente joga na fórmula do desvio padrão da carteira e acha que o risco dessa carteira é de 20,2%. Então, é a carteira que oferece para ele a menor variância possível e o menor risco possível, no caso, para um retorno aí de 13,78%. Se a gente pegasse aquela carteira e jogasse numa representação gráfica, todas aquelas carteiras, né, as combinações possíveis, aqui retorno esperado e aqui desvio padrão, ó. O retorno esperado mínimo é 12%, o retorno esperado máximo é 20%.
Se a gente voltar na tabela, vocês vão ver isso. Retorno esperado mínimo é 12, retorno esperado máximo é 20. Então, isso vai ser jogado aqui, ó. São as possíveis combinações de carteiras. Então, aqui o que a gente tem? Que 12% ele tem um risco de 22%. Né? Em 20% ele vai ter um risco lá de 36%. E ele joga as combinações aqui de risco e retorno de todas aquelas carteiras e acha essa reta. Essa reta indica para ele o seguinte: essas carteiras abaixo de M aqui, não compensa investir nelas, porque elas vão ter um risco, um retorno, o retorno vai diminuindo enquanto o risco vai aumentando, então não compensa. Qual é a área eficiente, então? Esses investimentos abaixo desse ponto M seriam investimentos ineficientes, porque eu estou tendo queda de retorno esperado e aumento de risco, não compensa investir aqui. Aqui a gente tem uma situação em que, a partir do ponto M, nós temos um aumento de retorno e um aumento também de risco. O risco aumenta, mas aumenta o retorno também. Então, a partir daqui, compensa, é eficiente investir. Então, ele fala que as oportunidades de investimento a serem consideradas estão localizadas sobre a curva MF. Então, as possibilidades de investimento estão aqui, ó, nesse segmento da reta aqui, que vai do M até o F, porque a partir daqui indica que os riscos aumentam, mas o retorno esperado também aumenta, compensando, então, investir em alguma carteira aqui nesse segmento de reta aqui chamado de fronteira eficiente. Então, o segmento que vai de M até W é conhecido como fronteira eficiente. E aqui dentro se insere todas as carteiras possíveis de serem construídas. Olha só que interessante. Aqui dentro estão todas as possíveis carteiras de serem construídas, sendo que as que estão em cima da reta aqui são as carteiras, vamos dizer, mais eficientes. Então, a escolha da melhor carteira é determinada pelo risco e pelo retorno presente na avaliação de investimentos. Nesse caso, se a gente compara a carteira A, que está situada sobre a carteira, aliás, sobre a fronteira eficiente aqui, ó, ela está sobre a linha, não é? A carteira A. E a carteira 2, ela está abaixo da linha, está dentro da figura rachurada aqui, ó. O que a gente tem aqui? No A, nós temos um retorno aqui e um risco aproximado aqui, nesse ponto aqui. Enquanto que aqui no 2 nós temos um retorno um pouquinho menor, mas um risco um pouco maior. Então, significa que a carteira localizada em cima da fronteira aqui, ela é mais eficiente do que essa que está abaixo aqui. Ou seja, ela é interessante. Então, ao comparar-se a carteira A, situada sobre a fronteira eficiente, com a carteira 2, localizada dentro da área sombreada, verifica-se que o risco de A é menor, apresentando ambas as carteiras ao mesmo nível de retorno, mais ou menos. Então, assim, qualquer carteira situada à direita dessa linha MW, né, a parte de dentro ali rachurada, produz maior risco para o mesmo retorno esperado ou o mesmo nível de risco para um menor retorno esperado. Aqui dentro, a gente tem maior risco para o mesmo retorno esperado ou o mesmo nível de risco para um menor retorno esperado. Então, compensa. Então, a melhor carteira a ser investida aqui vai ser essa carteira M. Olha só, nesse caso aqui, que ele apresenta? Dentro dessa fronteira eficiente, nós temos aqui, ó, duas curvas de indiferença. Essa primeira curva de indiferença aqui está apresentando o investidor A. Essa curva de indiferença aqui mais deitadinha está representando o investidor B. As curvas de indiferença traçadas refletem diferentes posturas dos investidores perante o risco. Significa que esse investidor A ele é mais avesso ao risco. Porque para ele ter um aumento pequenininho aqui do risco, ele quer aumentar muito o retorno esperado. Então, ele é avesso ao risco, ele é mais tradicional na sua forma de investir. Enquanto que o investidor B aceita receber um risco maior, correr um risco maior e receber um retorno do investimento menor. Ele é um investidor mais arrojado, mais agressivo no mercado.
Então, covariância. A covariância e correlação. Esse aqui traz o apêndice de covariância e correlação, a forma de cálculo, o que elas significam, né? Então, o que é a covariância? A covariância indica como determinados valores se interrelacionam. Está aqui a fórmula da covariância. Então, a covariância de A e B é o somatório, né, das N número de ações aqui, no caso, ações A e B, do retorno esperado de A menos a média do retorno esperado de A, que multiplica o retorno esperado de B menos a média do retorno esperado de B, isso tudo dividido pela quantidade aqui. A covariância positiva, ou seja, quando a covariância dá um valor maior que zero, indica que o retorno de dois títulos apresenta um comportamento de mesma tendência. Significa que se um título tende a ter uma valorização, o outro também vai ter uma valorização. Contudo, se um título apresenta uma desvalorização ou perde valor no mercado, o outro título também tende a perder valor no mercado. Então, a covariância, quando a covariância de todos os ativos de uma carteira é positiva, significa que o risco dessa carteira é maior. Quando a covariância é negativa, quando os dois ativos apresentam relações inversas, ou seja, quando um valoriza, o outro tende a desvalorizar, ou quando um desvaloriza, o outro tende a valorizar. O risco de desvalorização de um é compensado pela valorização do outro. Então, essa carteira, quando ela tem relações inversas, covariância ou relações inversas entre os títulos, é uma carteira com risco menor. Quando a covariância é igual a zero, não tem uma relação entre os títulos e essa covariância é dita nula. Então, ou seja, os investidores devem buscar carteiras ou portfólios que apresentam covariância negativa, covariância menor que zero, para que o risco do seu investimento seja minimizado devido à diversificação dos seus ativos. Então, um exemplo aqui ilustrativo, ele fala o seguinte: admitindo o desempenho esperado de dois títulos, o título A e o título B, diante de três cenários econômicos possíveis. Então, nós poderíamos ter um cenário de recessão, um cenário de estabilidade e um cenário de crescimento. O retorno do título A numa recessão seria de menos 15%, enquanto o retorno do título B seria de 20%. Numa situação de estabilidade econômica, o título A daria um retorno de 35% esperado, enquanto o título B daria um retorno de menos 15%, se desvalorizaria. Numa situação econômica de crescimento, o título A daria um retorno esperado de 55%, enquanto o título B daria um retorno esperado de 10%. Se a gente observa aqui, olha, nas relações de recessão e de estabilidade, enquanto um perde valor, o outro ganha valor. Né? Na recessão, o A desvaloriza, o B valoriza. Na estabilidade, o A valoriza, o B desvaloriza. Numa situação de crescimento, os dois valorizam, contudo, o A valoriza mais do que o B. Então, para calcular aqui a covariância, é colocado aqui os valores esperados, né? Retorno esperado de A, depois retorno esperado de B, e aí faz para achar o valor aqui da covariância, e a covariância vai dar um valor de menos 2,17 quando a gente jogar lá na fórmula. A covariância ela é negativa, porque dá menos 2,17, indicando associação inversa entre os dois títulos, ou seja, quando um valoriza, o outro se desvaloriza. A correlação explica o grau de relacionamento verificado no comportamento de duas ou mais variáveis. A quantificação desses relacionamentos é medida pelo coeficiente de correlação. A correlação ela varia entre mais 1 e menos 1. Então, a correlação ela está sempre localizada. A correlação de dois títulos, no caso aqui x e y, será sempre igual ou menor maior que menos 1 ou igual ou menor que mais 1. As variáveis, quando são negativamente correlacionadas, vai ser, aqui no caso, menos 1. Variáveis positivamente correlacionadas, positiva, aqui mais 1. E variáveis sem relação nenhuma, vai dar um resultado igual a zero. Se a gente fosse jogar isso numa reta de regressão, a correlação, o coeficiente de correlação, ele vai dar para a gente
o formato, né, a inclinação da curva ou da reta de regressão. Aqui o valor do coeficiente de correlação para diferentes associações de valores. Aqui nós temos o x e o y para uma correlação positiva, enquanto um aumenta, o outro aumenta também. Para uma correlação perfeitamente positiva, tá vendo que os pontinhos dão bem em cima da reta de regressão. Numa correlação negativa, enquanto um diminui, o outro também diminui. Numa correlação perfeitamente negativa. Aliás, aqui enquanto um aumenta, o outro diminui, né? E aqui numa perfeitamente negativa na correlação, vai dar um resultado bem em cima da reta, indicando que é quando um mais 1, o outro é menos 1. Quando um é 0,5, o outro é menos 0,5. E quando existe correlação nula, não tem como fazer um direcionamento. A reta de regressão não dá uma relação entre as duas variáveis. E aí ele traz, né, o exemplo ilustrativo aqui de uma covariância e de uma correlação perfeitamente negativa, que ele traz aqui a relação entre preço e demanda, variável x e variável y, admitindo, né, no exemplo, os seguintes valores para a demanda e os preços de venda dos bens de consumo. Para um preço de R$40, são consumidas 10 unidades. Para um preço de R$48, 8 unidades. R$52, 7 unidades. R$36, 11 unidades. R$32, 12 unidades. Ele apresenta o seguinte: as variações preço e demanda apresentam um movimento conjunto proporcional. Um aumento de R$8 no preço de venda determina a redução de 20% no número de unidades demandadas, e então existe uma correlação perfeitamente negativa igual a 1. Enquanto o preço aumenta em 20%, a demanda diminui em 20%. E é o exemplo que ele traz de covariância e correlação. Então, o que é a regressão linear? O que ela traz para a gente de informação para essa análise aqui do portfólio? A regressão linear é uma expressão matemática que permite identificar a relação das variáveis para realizar projeções futuras. Ela indica a tendência, se é uma tendência de alta, se é uma tendência de queda, se é uma tendência de estabilidade. Então, a expressão da reta ajustada, em que os valores de x explicarão os valores de y, é definida por y igual a A mais B que multiplica x, onde y é a variável dependente, né, está em função, depende de. X é a variável explicativa, A é o coeficiente linear, se é uma reta, se é uma parábola, né? Como que vai ser o formato da curva, né? Da reta, da regressão. E beta é o coeficiente angular, que diz qual é a inclinação dessa reta, se ela vai ser uma reta bem em pé, vamos dizer assim, ou uma reta com um pouco menos acentuada, mais deitada. Então, isso vai ser indicado pelo valor do beta aqui, que é o coeficiente de ângulo da reta. Então, para uma função linear, ele traz aqui função linear das variáveis de estoques, que é o chamado X, e variável venda de uma empresa referente aos períodos de 1900 e alguma coisa lá, até 1901, 1907, vamos jogar um valor assim. Então, aqui a gente tem os estoques, né, a variação do estoque aqui subindo, e aqui a variação de vendas. Qual é a relação entre o estoque e a quantidade de vendas? Então, para essa empresa, ela dá uma regressão, quando ele joga os dados lá, dá uma reta aqui de regressão com esse formato, com essa inclinação. E aqui ele diz aqui que o A, né, que é o coeficiente da reta, ele está saindo aqui, ó, de 3, alguma coisa, enquanto que o 0,0065 é a inclinação, exatamente qual é a direção que essa reta vai tomar. Os parâmetros constantes A e B são obtidos de acordo com as seguintes expressões de cálculo. Para a gente calcular o A, que é o coeficiente da reta, a gente tem aqui que seria o valor, aliás, a média, né, de x menos o B que multiplica a média do y menos B que multiplica a média de x. Então, ele vai dar aqui um somatório de x que multiplica somatório de x vezes somatório de y dividido por n. Isso aqui nada mais é do que a fórmula da covariância entre x e y. Então,
Essa parte do denominador também é a forma da variância de x. E aí, o que ele faz? Ele pega que seria a mesma coisa de dizer que o beta é a covariância de x e y dividido pela variância de x. Aí ele acha um valor que é o valor da inclinação. O parâmetro linear A revela que o estoque alcança 0,38 centavos, vamos dizer assim, ou 38 centavos, 0,38 mil, quando as vendas forem nulas. Quando não vender nada, o estoque já é aquele de 0,3, vamos dizer assim, seria essa a ideia. A inclinação da reta indica as alterações dos valores dos estoques dadas as variações no montante de vendas. Então, a ocorrência de um aumento de R$1.000 nas vendas, por exemplo, implica uma alteração de R$6,55 nos estoques e assim por diante. E esse foi o nosso capítulo sobre a teoria do portfólio, que indica como é que a gente faz a avaliação das carteiras e como alcançar a carteira, a melhor combinação numa carteira de investimentos para que o seu investidor chegue no menor risco possível para o seu investimento, através da diversificação da sua carteira, buscando uma combinação que traga uma correlação negativa entre as ações que compõem aquela carteira com a sua melhor combinação possível, gerando assim um menor risco para o seu investimento. Até o próximo vídeo.